Atos capítulo 4, para a gente dar continuidade a esse tema, ou a essa série chamada Movimento, Vão e Façam Discípulos. Atos capítulo 4. Todo mundo achou? Nós vamos ler, é uma leitura um pouquinho longa, então peço toda a sua atenção, concentração. Acho que o Miguel vai conseguir reproduzir ali também, se você preferir acompanhar. Atos capítulo 4 vai ser o texto que vamos meditar hoje. Amém? Posso ler? Diz assim a palavra do Senhor: Enquanto falavam ao povo, Pedro e João foram confrontados pelos sacerdotes, pelo capitão da guarda do templo e por alguns saduceus. Os líderes estavam muito perturbados porque Pedro e João ensinavam ao povo que em Jesus há ressurreição de mortos. Eles os repreenderam e, como já anoitecia, os colocaram na prisão até na manhã seguinte. Muitos, os que tinham ouvido a mensagem, creram, totalizando agora cerca de 5.000 homens. No dia seguinte, o conselho das autoridades, dos líderes do povo e dos mestres da lei se reuniu em Jerusalém. Estavam ali Anás, o sumo sacerdote, também Caifás, João Alexandre e outros parentes do sumo sacerdote. Mandaram trazer Pedro e João e o interrogaram: com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Verso 8: Cheio do Espírito Santo, Pedro lhes respondeu: autoridades e líderes do povo, estamos sendo interrogados hoje porque realizamos uma boa ação em favor de um aleijado, e os senhores querem saber como ele foi curado. Saibam os senhores e todo o povo de Israel que ele foi curado pelo nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos. Pois é a respeito desse Jesus que se diz: a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro nome, não há nenhum outro nome debaixo do céu em toda a humanidade por meio do qual devamos ser salvos. Quando os membros do conselho viram a coragem de Pedro e João, ficaram admirados, pois perceberam que eram homens comuns, sem instrução religiosa formal. Reconheceram também que eles haviam estado com Jesus, ou podemos dizer, reconheceram que eles tinham tido uma genuína experiência com Jesus, mas não havia nada que pudessem fazer, pois o homem que tinha sido curado estava ali diante deles. Assim ordenaram que Pedro e João fossem retirados da sala do conselho e começaram a discutir entre si: que faremos com esses homens? Perguntavam uns aos outros: não podemos negar que eles realizaram um sinal com todos em Jerusalém, ou seja, todo mundo viu, todo mundo sabe. Que faremos? Mas para evitar que espalhem sua mensagem, devemos adverti-los de que não falem nesse nome a mais ninguém, ou seja, não falem de Jesus. Qualquer coisa que venha em nome de Jesus tem que ser banida. Vocês estão censurados. Então os chamaram de volta e ordenaram que nunca mais falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Pedro e João, porém, responderam: os senhores acreditam que Deus quer que obedeçamos a vocês e não a Ele? Não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Os membros do conselho fizeram novas ameaças, mas por fim os soltaram. Não sabiam como castigá-los sem provocar um tumulto,
visto que todos louvavam a Deus pelo ocorrido, pois o aleijado que havia sido curado milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade. Amém? Esse texto é um texto bem simbólico, e eu acho que muito se encaixa com a ideia daquilo que a gente está tratando a partir da série Movimento Vão e Façam Discípulos. Então, é do conhecimento de todos vocês que os discípulos, conforme eu iniciei essa série dizendo, receberam instrução de Jesus: vão e façam discípulos. Vocês vão falar debaixo da minha autoridade. E vocês vão ensinar o que eu ensinei. Ou seja, vocês vão ter que, para fazer discípulos, ser como eu. Repetir o que eu ensinei a vocês. O que vocês viram na minha vida, vocês vão reproduzir a partir da vida de vocês. Simplesmente, enquanto estão indo por aí, vão e façam discípulos. E aqui, nós já estamos no momento do livro de Atos em que houve o derramamento do Espírito. Lembra que Jesus falou no início do livro de Atos que eles aguardassem em Jerusalém e que receberiam do alto o poder? O Espírito vem, é derramado sobre os primeiros discípulos, um grupo pequeno de pessoas. Aqui o texto já fala que eles estavam falando para uma audiência que já totalizava 5.000 pessoas. Alguma coisa que começa muito pequeno, tinha um grupinho lá, amedrontado, com medo, encurralado, enfim, se sentindo inferior, um grupo de 20 pessoas, e de repente recebem o poder, a virtude de Deus, o Espírito Santo é derramado sobre eles, e Pedro começa a falar, Pedro começa a anunciar o Evangelho, e daqui a pouco 3.000 pessoas se convertem. E isso não vai tendo limites, porque a Bíblia vai dizer lá no capítulo 2, em Atos, que Deus, o próprio Deus, ia fazendo com que novas pessoas fossem acrescentadas à sua comunidade, à sua igreja. Então, nesse contexto desse texto, agora Pedro e João estão já estavam colocando em prática o que havia sido ordenado por Jesus: pregar o Evangelho, fazer discípulo, batizar em nome dele, instruir para a glória dele e para a transformação dos outros. E Pedro e João um dia vão ao templo e se deparam com alguém que passou a vida inteira ali, pedindo esmola. E Pedro então e João dizem: olha, nós não temos prata, nós não temos ouro, mas nós temos Jesus, e isso nós te damos. E aquele homem é curado, aos olhos de todos. Todos naquele dia puderam ver com seus próprios olhos alguma coisa que durante muito tempo seus olhos viam, e durante muito tempo o sujeito na mesma condição. Mas, a partir daquela fé inspiradora e ardente, e é sobre isso que eu quero falar, eu falei sobre o movimento que Jesus fundou, um movimento missionário, e que eu e você somos parte, estamos nesse projeto de Jesus. Somos chamados para pertencer ao movimento missionário de Jesus, que tem como objetivo fazer discípulos. E quando isso se torna verdade, ou para que isso se torne de fato uma verdade, uma realidade, algumas coisas precisam caracterizar um discípulo. E o tema que eu quero trazer para a gente meditar à luz desse texto nessa manhã é que não dá para fazer discípulo sem uma fé ardente, sem uma fé inspiradora, porque esse é o nosso papel, fazer com que pessoas sigam Jesus. Estamos com o auxílio de Jesus, debaixo da autoridade de Jesus, movidos pelo Espírito de Jesus, conforme o texto diz aqui, mas eu e você devemos colocar a nossa fé em prática de maneira que podemos chamar essa fé de uma fé ardente. E o que eu quero compartilhar com vocês a partir desse texto é como é a vida de alguém que tem uma fé ardente.
Porque se não for assim, a gente pode transmitir informação, ter uma Bíblia debaixo do braço, mas não necessariamente funcionar como um discípulo, que, aliás, eu fiz aquele contraponto, é possível ser cristão sem que necessariamente você seja discípulo. Agora, os efeitos, ou a ordem que Jesus deu e os efeitos desse cumprimento, só é possível experimentar se você for discípulo, e discípulo precisa ter uma fé ardente. O discípulo precisa, em alguma medida, inspirar outros. Ele precisa fazer com que outros olhem para a sua vida e enxerguem, mesmo no meio das suas limitações, como Pedro e João, não temos prata e não temos ouro, mas temos Jesus. E aquela pessoa, naquele dia, pôde enxergar Jesus, e os efeitos de quem tem Jesus em sua vida impactaram a vida do outro, porque aquele homem se levantou, aquele homem foi curado. E agora Pedro e João estão diante de autoridades, encurralados literalmente, sendo questionados, inquiridos, ameaçados, porque fizeram o bem, porque simplesmente fizeram o bem. Nós lemos aqui Pedro dizendo: olha, vocês estão questionando o fato desse homem, ou do bem que produzimos. Esse homem, a preocupação de vocês deveria ser com aquela pessoa que estava naquela condição e agora não está mais. Louvado seja o Senhor, mas vocês estão preocupados. Então tá, eu vou lhes dizer por que isso aconteceu. Isso aconteceu por causa de Jesus. Isso aconteceu por causa do poder de Jesus. Isso ocorreu porque Jesus está vivo. A história da igreja não é feita por homens e mulheres, ou um lugar, uma organização, uma instituição, de gente que tem dinheiro. Pode existir pessoas assim, não tem problema. Mas o que fez essa igreja se mover ao longo de 2000 e tantos anos de história é o fato de homens e mulheres, uma vez que tiveram um encontro com Deus vivo e verdadeiro, levarem à frente as últimas consequências, a causa de Jesus, por meio de uma fé ardente. E aqui estão Pedro e João colocando em prática essa fé ardente. E como é então como nós podemos fazer discípulo sem uma fé ardente? Não tem como. É preciso ter uma fé em que o seu coração esteja incendiado, inflamado. Você, aqui no melhor sentido da palavra, você possa contagiar outros a partir daquilo que você professa. Mas para responder a pergunta, como é a fé de alguém que possui essa fé ardente? Ela está sempre acima das circunstâncias. Ela não é algo que você experimenta pontualmente, por acaso, em algum momento, ou escolhe um momento mais adequado para que isso se torne verdade em sua vida. Não tem como você escolher a melhor ocasião. Eu vou servir a Deus na melhor ocasião, ou na que for mais tranquila, em que o mar estiver mais calmo. Pedro e João estão diante de homens poderosos. Pedro e João estão diante de pessoas influentes. Pedro e João estão diante de um grupo seleto. Mas Pedro e João também estão sendo ameaçados. Então, se a gente olhar, aí eu me lembrei do nosso encontro de ontem, que um dos temas que vai ser trabalhado com as crianças é a ousadia. Pedro e João estão sendo ousados, saíram de sua zona de conforto. Vocês sabem que eles eram pescadores, dominavam essa área. Ninguém entendia mais disso do que eles.
eram pescadores, eram profissionais, eram peritos. Mas agora são pescadores de homens. A rede é usada de uma outra maneira. Quem aqui gosta de pescar? Quando está nervoso vai pescar, né, Cândido? Então, há todo um preparo, há toda uma logística e tal, para que você tenha êxito naquilo. Agora, esses homens que são descritos aqui no texto como gente sem instrução, como gente comum, como gente simples, eles estão diante de um grupo, a audiência deles é nada mais, nada menos, a nível de uma comparação, apenas para efeito de ilustração, do que seria hoje o STF nosso, no Brasil. Diante de pessoas que decidem situações de toda uma nação, de todo um país, que normatizam, que, julgam. Eles estão diante dessas pessoas. E estão sob ameaça. Nós precisamos fazer alguma coisa com esses homens. Vamos calar esses homens. Imagine o seguinte, nesse caso, essas autoridades estão com faca nos dentes e punhos cerrados diante dos discípulos. O texto diz que eles são presos. Eles são colocados no cárcere. Então, olha, nem sempre você, como discípulo de Jesus, vai falar de Jesus dentro das melhores circunstâncias. Nem sempre. Nem sempre você, como um discípulo de Jesus, vai estar diante de uma oportunidade que, aliás, como é a nossa oportunidade aqui no Brasil. Nós temos liberdade de culto, nós temos liberdade para falar de Jesus, mas em muitos lugares aí no mundo essa liberdade já não existe. Em muitos lugares aí no mundo é uma página da Bíblia para ser lida por uma fila enorme. Em muitos lugares no mundo, pessoas estão se encontrando para cultuar a Deus escondido. Ou seja, o que move essas pessoas, o que faz com que essas pessoas saiam de suas zonas de conforto, coloquem suas vidas em risco, o que faz? É a fé ardente dessas pessoas. Vocês já ouviram falar na igreja perseguida? Há um movimento, há um dia em que se celebra, que se menciona isso. Tem gente sendo perseguido simplesmente por fazer o bem o tempo todo. Isso estava acontecendo aqui com Pedro e João, isso aí continua acontecendo aos montes. Então, para a gente aqui, fazendo uma aplicação direta, para a gente que hoje tem essa liberdade, não desperdice o seu tempo, a liberdade, o privilégio que você tem de poder sentar aqui, abrir sua Bíblia, cantar, abrir a sua boca, falar para as pessoas, se relacionar com as pessoas. Não desperdice esse privilégio, porque hoje muitos não têm essa oportunidade. Mas aquele que é chamado para fazer discípulo, ele o faz, ele realiza o comissionamento de Jesus, independente das circunstâncias que ele está vivendo. Enquanto falavam ao povo, eles foram confrontados, versículo 1 do capítulo 4, pelos sacerdotes, pelo capitão da guarda do templo e alguns saduceus, porque essas pessoas estavam perturbados. Quem são esses homens simples que realizaram algo tão poderoso? Quem são essas pessoas que não são do nosso status social, que não possuem nosso pedigree religioso e são capazes de produzir algo tão poderoso como que toda Jerusalém foi capaz de ver e tomou conhecimento desse fato? Quem são? São discípulos que têm uma fé ardente. São discípulos que saíram da sua zona de conforto. São discípulos que em algum momento olhavam para si e se perguntavam: nós vamos ter condição de fazer isso?
E aí Jesus diz, é na minha autoridade que vocês vão fazer. E é isso que eles estão dizendo aqui. É isso que eles se colocam diante daquelas autoridades e dizem, olha, verso 8, cheio do Espírito Santo, Pedro lhes respondeu, autoridades e líderes do povo, a boa ação que nós realizamos foi feita em nome de Jesus, o Nazareno. Nós não fizemos nada, foi Ele. Nós não temos nada do que é nosso, nada do que a gente faz deve ser levado em conta. O que foi realizado foi pelo poder e graça dEle, mediante uma fé ardorosa dos discípulos, que disseram, o que você está pedindo, eu não tenho. Então, às vezes, você fica olhando para a sua vida e diz assim, eu não tenho isso, eu não tenho essa condição, eu não posso aquilo. Mas atente para o fato absoluto de ter Jesus. Você tem Jesus, e é isso que você precisa oferecer aos outros. Você está debaixo da autoridade de Jesus, é isso que você precisa levar para os outros. Você tem a palavra de Jesus, é isso que você precisa anunciar para os outros. Então a gente pode dar todo o dinheiro do mundo para as pessoas, como disse o apóstolo Paulo, sem amor nada disso funciona, nada disso tem valor. Ou seja, sem fé ardente, sem fé inspiradora, sem confiança em Deus, você também não se move para fazer discípulo. Você precisa aprender com Pedro e com João, que mesmo nas circunstâncias que não são as melhores para a gente fazer, somos chamados para realizar coisas em nome de Deus. Porque o chamado é para, enquanto vocês estão indo, e nas circunstâncias em que estão vivendo, façam discípulos. Façam discípulos. Mas a fé desses homens é ardente, pode ser descrita como ardente, porque são homens que não se deixam ser influenciados por outros homens.